Daí, tô falando que o amor não acaba de uma vez por dia. Não acabou. Eu amo a mulher do filme pornô do meu pai, né? Por isso eu vou ficar com ela. Vamos dizer um exemplo. Eu já me apaixonei pela... Ou se colocar isso no YouTube, meu pai, ele vai descobrir que eu descobri os defeitos. Por exemplo. Ele deu aquilo foto em casa. Nossa, aquela mulher tem uns Que o, peitão. que o Barreto, que amava pra caramba a Mari, ia virar melhor amigo dela. Quem diria? Não diria. Quem diria que eu vou casar com o Poxa? Eu vou casar com o Alô! Tudo bem, tudo bem. Eu queria rapar a Mari. Eu não critico o sonho de ninguém, tá ouvindo? Oi? Eu não critico o sonho Acho de que o Fernando vai ajudar pra nós falar meu post que tá aqui. Não.